Nós vamos começar uma nova série chamada Mandamentos Mutuais, vencendo a crise da unidade. Serão 25 sermões, dos quais 28 sermões, dos quais 25 estão baseados nesses mandamentos que nós encontramos nas Escrituras, nos ordenando fazer ou deixar de fazer alguma coisa uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Estes mandamentos mutuais são um reflexo da obra do Senhor em nós, para que nós possamos viver a plenitude da comunhão que o Senhor estabeleceu para nós. Mas eles só podem ser vividos no contexto da comunhão de um amor pactual vivido na igreja local. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar início a essa série de exposições. E nós teremos 3 sermões introdutórios antes de nós começarmos a tratar propriamente dito dos mandamentos mutuais. Primeiro, nós vamos ver que Deus, Ele abençoa a sua igreja quando ela vive em unidade e comunhão. Depois nós vamos olhar para as Escrituras para aprendermos um modelo bíblico de uma igreja que vive em unidade e comunhão, de uma igreja saudável. E por fim, ainda como a título de introdução, nós vamos olhar para as Escrituras como é que nós devemos viver esta vida de comunhão. E depois nós vamos passar a tratar destes mandamentos mutuais que o Senhor nos ordena na sua palavra. Hoje nós vamos começar as nossas exposições, esse primeiro sermão introdutório, no Salmo de número 133. Inclusive, para aqueles que têm uma memória um pouco melhor do que a minha, e nem precisa ser muito melhor do que a minha, vão se lembrar que em algum momento eu já preguei este sermão aqui na nossa igreja. Mas eu entendi que, feitas as devidas alterações, ele seria propício para essas nossas introduções a essa série de sermões chamados Mandamentos Mutuais, vencendo a crise da comunhão. Por favor, meus irmãos, abram a palavra do Senhor comigo então, no Salmo, livro do Salmo, Salmo de número 133. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico e eu peço que vocês acompanhem com atenção enquanto eu leio a palavra do Senhor. Salmo de número 133, cântico de subida de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te adoramos pela sua palavra que nos traz a sua bênção e que nos traz a vida eterna. Senhor, lida a sua palavra, a minha súplica é que o Senhor faça com que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Porque se elas agradarem a ti, elas cumprirão os desígnios, os propósitos para os quais o Senhor a estabeleceu. Que assim seja para a edificação dos seus santos. Que assim seja para a salvação dos que estão separados de ti. Que assim seja para a sua glória e para a nossa alegria. Corrige-nos, ensina-nos, repreende-nos e mostra-nos o caminho no qual nós devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a igreja de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, foi reunida pelo Senhor Jesus debaixo de uma só fé, num só Espírito, um só batismo, unidos em um só Deus, para juntos nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz dentro da igreja. Nós fomos
salvos e reconciliados com Deus e uns com os outros, para vivermos em unidade, paz e comunhão. Mas, infelizmente, eu preciso concordar com Bailey Lowell, que no seu livro 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, quando ele afirma que a igreja vive uma séria crise de comunhão e de unidade. Eu sei que é verdade que muitas das críticas que a igreja recebe, elas estão mais baseadas em impressões do que em fatos de verdade. Mas é inegável que nós estamos vivendo uma crise de comunhão, uma crise de unidade cristã. Duvidam? Olhem quantas pessoas nós somos aqui hoje. Bem abaixo da quantidade de membros desta congregação. Venham aqui na quarta-feira e vocês vão ver que as primeiras fileiras de um destes lados suporta todas as pessoas que vêm. Sim, meus irmãos, isso mostra que nos falta prazer na comunhão uns com os outros. Nos falta priorizar a comunhão para nós orarmos juntos, como a Bíblia diz que nós devemos fazer. Isso, é claro, sem mencionar o pecado, né? A fofoca no lugar da exortação, a maledicência no lugar da honra, o ressentimento no lugar da reconciliação. Meus queridos, tudo isso é lastimável, porque o Senhor Jesus Cristo afirmou que o amor e a unidade entre os cristãos são estas características as principais evidências da verdadeira conversão do seu povo e que provam a sua divindade. Em João 13, versículo 35, o Senhor disse: "E nisto conhecerão que sois meus discípulos." Em quê? Se tiverdes amor uns pelos outros. E esse amor mútuo, vivido numa aliança pactual, na comunidade de fé local, é o que determina, meus irmãos, se nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo ou não. Nós não podemos amar de longe, amar em casa. Quando a gente olha para João 17, o texto que nós limos, 17, 21, o Senhor asseverou: "E como é tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste." É através desses nossos laços visíveis de unidade e amor que o mundo nos reconhecerá como discípulos de Cristo e então serão obrigados a reconhecer que Ele é o Filho divino de Deus. Mas, meus irmãos, se não há no coração dos membros de uma igreja o sincero e ardente amor pactual, o anseio pela unidade e pela comunhão juntamente com os santos, tais crentes não representam os discípulos do Senhor Jesus e nem dão testemunho da divindade dele. Na verdade, tal igreja, ela constitui-se uma pedra de tropeço para o Evangelho, para o avanço do reino de Deus. E se nós não queremos ser tropeço para o Evangelho, nós precisamos, meus queridos, avaliar a nós mesmos. E se nos encontrarmos em falta, nos reconciliar com o Senhor e uns com os outros. E então nos esforçarmos diligentemente para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, na igreja do Senhor Jesus. Como eu já disse, hoje nós vamos começar uma nova série de sermões chamados Mandamentos Mutuais, acabando ou combatendo a crise de comunhão na igreja. Para isso nós vamos usar os 25 mandamentos registrados nas Escrituras, conhecidos como mandamentos recíprocos ou mandamentos mutuais, tais como: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros. Mas antes de entrarmos nestes mandamentos propriamente dito, nós vamos passar por 3 sermões introdutórios. Hoje nós vamos começar com o Salmo 133. Este salmo
eu acredito que ele nos apresenta uma parte do antídoto para combater essa crise de comunhão e unidade que existe na igreja atual. Nele nós aprendemos que, a despeito de todos os obstáculos e provações que podem surgir e levantar-se contra o projeto de Deus, que a sua igreja viva em comunhão, em unidade, o povo do pacto, compreendendo o que Deus fez por eles e como eles devem viver, vivendo desta forma, experimentarão a bênção e a vida que Deus ordena para aqueles que vivem em unidade e em comunhão do Espírito. Por isso, o que eu pretendo fazer essa noite é mostrar que, porque Deus nos fez o seu povo, nós devemos nos sujeitar ao Espírito e nos esforçar diligentemente para preservar a unidade e a comunhão da igreja. Porque Deus fez de nós o seu povo, nós devemos, a despeito de todos os obstáculos, nos submeter ao Espírito e nos esforçar para preservar a unidade e a comunhão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Salmo 133 é um dos 15 salmos de peregrinação, ou salmos de subida, que juntos destacam a bênção araônica lá de número 6, com a qual Deus, por meio da sua presença, abençoou o seu povo para que, tendo vencido as guerras que eles enfrentariam, eles pudessem viver unidos na presença do seu Deus. Então, dessa forma, no nosso primeiro ponto, nós veremos que a comunhão e a unidade cristã é muito melhor do que as guerras. Lembrando que, para nossa devoção, o tema deste sermão é: Deus abençoa a igreja que preserva a unidade. Deus abençoa a igreja que preserva a unidade. E no nosso primeiro ponto, nós vamos ver que a comunhão e a unidade é muito melhor do que viver em guerra. Versículo 1 nos diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus queridos, por causa das referências que nós temos aqui nos versículos 2 e 3, ao sacerdócio levítico, ao Monte Sião, lugar onde estava o tabernáculo, símbolo da morada de Deus, onde o povo se reunia para adorar a Deus, fica claro para nós que o salmista, o poeta, aqui ele se refere à unidade que procede de corações convertidos ao Deus de Israel, que juntos, de todas as partes e de todas as tribos de Israel, iam a Jerusalém para celebrar as festas de adoração. O salmista, ou para ele, aquele lugar apinhado de gente, de crentes, era uma perfeita imagem da unidade do povo, do pacto, do povo, da aliança, ligados a uma só fé em Yahvé, o Deus, o nome pactual de Deus de Israel. Povo esse que havia deixado para trás as suas guerras tribais, que outrora os dividia, e agora unidos, eles estavam adorando a Deus. Davi, ele foi o autor desse salmo, e também foi rei sobre a nação de Israel. Mas ele só se tornou rei sobre um Israel unificado depois que as tribos haviam derramado muito sangue numa dura e longa guerra civil. Assim, não é difícil de nós imaginarmos que Davi tenha escrito esse salmo justamente para celebrar o fim destas guerras entre os israelitas e para exaltar a unidade entre as tribos como uma maravilhosa virtude e dádiva que Deus havia derramado sobre o seu povo. Para a gente entender melhor isso aqui, nós precisamos voltar um pouco na história do povo de Israel. Quando Josué conquistou a terra prometida, o povo vivia em sistemas tribais. Não havia uma unidade orgânica debaixo de um governo único. Cada tribo levantava os seus próprios juízes, os seus próprios líderes. Daí surgiram os registros que nós temos no livro de Juízes. Naquela época nós aprendemos da Bíblia, que não havia um local específico para adoração, cada um estabelecia os seus próprios locais de culto, e como nós aprendemos em Juízes, não havia um rei sobre a nação, cada um fazia aquilo que parecia melhor
aos seus próprios olhos. Mas por fim o povo acaba se cansando disso e pede a Samuel, o último juiz da nação, que escolha e unja alguém para ser um rei sobre eles, como todas as outras nações ao redor tinham. Então Samuel, ele ungiu Saul, que não foi um bom rei. Saul acabou sendo morto em guerra. E então parte da nação escolheu Davi para governá-los, e a outra parte escolheu Isbosete, filho de Saul. O resultado disso foi uma violenta guerra civil entre o povo de Israel. Algum tempo depois, Isbosete acaba sendo assassinado, e então agora o povo, em uníssono, escolhe Davi para ser o rei sobre toda a nação. Essa foi a primeira vez que as 12 tribos estavam unidas como uma nação, como um só povo. Então Davi escolhe Jerusalém para ser a capital da nação, e ali ele mandou levar a Arca da Aliança, porque ali ele colocou o seu trono. E ao levar a Arca da Aliança para ali, o desejo dele então era unificar o seu trono ao trono de Deus, para que ele pudesse governar a nação como Messias autorizado para estabelecer um reino de paz e de justiça para o povo de Deus sobre a face da terra. E aparentemente foi justamente nessa ocasião que Davi compôs esse salmo. Pela primeira vez em toda a história, como nação, Israel estava experimentando o quão bom e suave é viver em unidade e não em contendas e guerra. Agora me responda, meus irmãos. Viver em paz com os irmãos do pacto, seguramente não é muito melhor do que viver em guerras e contendas, amarguras e ressentimentos? Por isso nós temos aqui uma importante aplicação para nós. Porque nós estamos em Cristo, nós devemos viver em paz e em comunhão, não em guerra. Isso fala do nosso passado e não do nosso presente. Nós precisamos nos lembrar que nós também, assim como o povo de Israel, antes da fé no Senhor Jesus, nós éramos inimigos de Deus, éramos inimigos uns dos outros, e cada um de nós conduzia a nossa vida fazendo aquilo que nós achávamos melhor aos nossos próprios olhos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele destruiu o muro de inimizade e nos evangelizou a paz. Ele nos reconciliou com Deus e nos uniu um aos outros pela fé nele. Ele fez de nós membros uns dos outros, membros no corpo que Ele chama de igreja. Se a igreja do Antigo Testamento se unia no local físico da adoração, nós nos reunimos, meus irmãos, em torno da nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador. Nós nos reunimos sob um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai, como uma nova sociedade chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse novo templo da habitação de Deus, o segundo templo, que é muito mais glorioso do que aquele que foi feito por mãos humanas. Meus queridos, sobre o reinado de Davi, que era uma figura de Cristo, a nação de Israel experimentou pela primeira vez a unidade. Quanto mais nós, o povo que tem a plena revelação do Salvador, que o conheceu como profeta, que veio e nos evangelizou a paz, que o reconhecemos como sacerdote, que ofereceu a si mesmo como sacrifício para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Nós que o reconhecemos como rei e a ele nos submetemos a cada um dos seus mandamentos, nós somos chamados a experimentar uma paz e uma comunhão muito maior do que qualquer outros antes de Cristo puderam experimentar. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o elo que nos une a Deus e que nos une uns aos outros como membros do seu corpo. É por isso que, como Paulo nos exorta em Efésios, nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade e a comunhão no vínculo da paz na igreja dele. É a fé no Senhor Jesus Cristo e a ação do Santo Espírito de Deus que nos mantém unidos uns aos outros, que nos faz apreciar aquilo que Cristo aprecia.
Meus irmãos, antes, nós éramos rápidos em nos irarmos, nós éramos lentos em perdoar, éramos excelentes em nos ressentirmos do mal, gostávamos de deixar o sol se pôr sobre a nossa ira e andávamos amargurados uns com os outros, desprezávamos o dia da comunhão, o dia do Senhor, o domingo, e não o santificávamos. Mas agora, unidos ao Senhor Jesus Cristo, que nos converteu das trevas para a luz, de Satanás para Deus, nós devemos viver como filhos da luz, devemos viver a plenitude desse amor pactual, devemos viver a plenitude da comunhão que Cristo conquistou para nós. A unidade que flui desse amor entre os crentes, de acordo com o Senhor Jesus, como nós já lemos aqui, é a principal evidência de que a redenção que nós proclamamos é verdadeira entre nós. Por isso, meus irmãos, jamais permita que o diabo te use como instrumento de inimizade, de fofoca, de desunião, de tropeço para a fé dos mais fracos. Meus irmãos, desprezar o amor pactual que Cristo conquistou para nós e que se manifesta pelos nossos ajuntamentos públicos, é negar a própria natureza da salvação, é negar o testemunho de que nós somos discípulos de Cristo, é negar a sua divindade diante do mundo. Então, porque Cristo sofreu o castigo que nos trouxe a paz, porque nele nós fomos unidos uns aos outros como seu corpo, meus irmãos. Porque a unidade é muito melhor do que vivermos em guerra hoje mesmo. Examine-se a si mesmo. Veja se há no seu coração qualquer preguiça, qualquer barreira ao amor pactual, qualquer barreira à unidade cristã que possa estar impedindo que você viva como irmãos, viva em unidade, como é agradável ao Senhor. E quando nós lançarmos fora estas barreiras, então o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E então reconhecerão que Ele é o Filho de Deus, que veio dos céus para nos evangelizar a paz. Deus abençoa o seu povo, a igreja, quando eles perseveram ou preservam a união, a comunhão e a unidade. Porque a unidade é muito melhor do que a guerra. Mas Deus também abençoa a comunhão do seu povo, porque ela é exclusiva, ela é sagrada. E esse é o nosso segundo ponto. Deus abençoa a igreja que preserva a comunhão, porque essa comunhão, essa unidade, ela é exclusiva do povo de Deus e ela é sagrada. A partir do versículo 2, o salmista ele vai começar a nos mostrar, usar imagens para explicar o quão agradável e bom é que os irmãos, os filhos de Deus, vivam em união. Olhem comigo para o versículo 2, por favor. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui o salmista ele está usando a imagem do óleo sagrado da unção, para ilustrar como a unidade entre o povo de Deus é uma unidade exclusiva, distinta de qualquer outro tipo de comunhão que os povos do mundo possam ter. Ela, além disso, é uma atitude santa diante do Deus que nos uniu. Mas para a gente entender isso aqui, é importante nós darmos uma olhada no texto bíblico, lá em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 22 ao 33. Esse é o texto onde Deus ordena que esse óleo da unção seja confeccionado. Eu não vou ler todos estes versículos, eu vou ler somente aqueles que forem pertinentes, as partes que forem pertinentes à nossa exposição. Começando no versículo 22, nós lemos: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Versículo 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Versículo 30.
Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este é o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não ungirás com ele o corpo de homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Versículo 33. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do meu povo. Meus irmãos, observem duas coisas a respeito deste óleo, que o salmista ele usa para ilustrar como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Primeiro, esse é um óleo aromático, um perfume preparado com as mais raras, com as mais finas, com as mais caras especiarias. Versículo 23 e versículo 25 nos dizem: toma das mais excelentes especiarias. 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Esse óleo, meus irmãos, era um perfume raríssimo. Talvez vocês se lembrem do que eu disse aqui outra vez. Nos dias de hoje, algo que talvez se assemelhasse a ele em valor é um perfume chamado Imperial Majesty de Clive Christian. Ele vem aí num vidrinho de cristal Baccarat, 500 ml de perfume. E ele está registrado no Guinness Book como o perfume mais caro do mundo, sendo vendido aí pela cotação atual pela bagatela de R$1.200.000. Só isso. O que vocês acham, maridos? Dar um perfuminho desse para as nossas esposas. Eu tenho até medo de roubar a esposa com a gota de perfume nela. Tenta dividir uma gota de perfume pelo esse valor. Dá muito dinheiro. Aí ele sequestra a esposa e pede o perfume como pagamento. Mas tirando as brincadeiras, a unidade cristã, meus irmãos, é algo agradável como um perfume único, como um perfume raro, caríssimo, porque a essência usada por Deus para a composição dessa unidade única e exclusiva entre o povo de Deus foi o precioso sangue do seu Filho que foi vertido na cruz do Calvário, do Deus Filho que foi esmagado para satisfazer a justiça de Deus, para nos reconciliar com Ele e uns com os outros. A segunda coisa a ser observada deste óleo é que ele é um óleo sagrado, separado para ungir os sacerdotes e os utensílios do templo. E ele nunca era usado como óleo comum. Então, quais são as associações que o poeta está tentando fazer entre a unidade que deve existir entre o povo de Deus e esse óleo exclusivo da unção, esse óleo sagrado? No mínimo, ele está dizendo que a unidade entre o povo de Deus deve ser vivida como algo único, extraordinariamente bom, agradável. Como seria usar algumas gotas desse caríssimo perfume Majestade Imperial de Clive Christian. E no máximo, ele está dizendo que tal unidade que Deus estabeleceu para o seu povo deve ser entendida como algo sagrado, separado, distinto de qualquer outro relacionamento humano que nós possamos ter uns com os outros. A comunhão cristã, ela deve ser enxergada como algo exclusivo e algo sagrado na nossa vida. Se nós tentarmos pensar na cena, onde está lá Arão com as suas vestes, e então sobre ele derrama-se esse óleo sagrado. Sobre as suas vestes estavam as 12 pedras com os nomes de cada uma das tribos de Israel, encravadas na estola sacerdotal. E então sobre ele é derramado esse óleo que escorre sobre estas 12 pedras, representando a nação de Israel, como dizendo que Deus estava derramando uma bênção exclusiva, uma bênção raríssima, sagrada, para que o seu povo pudesse viver um nível de comunhão e de unidade que nenhum outro povo, nenhum outro grupo poderia viver e experimentar sobre a face da terra. Por isso, meus irmãos, a aplicação para nós é esta:
faça dos seus relacionamentos cristãos, faça da comunhão com os santos algo exclusivo e sagrado na sua vida. Meus irmãos, quando Cristo ele habitou no meio de nós, ele não chamou ninguém senão seus próprios discípulos de amigos. Se em todo mundo os únicos a quem Jesus Cristo chamou exclusivamente de amigos são aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue e selou com o Espírito Santo para o dia da redenção, nós também deveríamos seguir os seus passos. E nós deveríamos fazer da comunhão cristã, das nossas amizades em Cristo, algo exclusivo e sagrado, como o próprio Cristo fez nos seus relacionamentos com os seus. Crentes, não há neste mundo relacionamentos cujos vínculos, seja o amor materno ou paterno, ou o matrimônio, ou o mais antigo, profundo, e a mais antiga, profunda e fiel amizade que talvez você possa ser, que seja tão poderoso em termos de laços, como essa relação que existe entre cada um dos filhos de Deus, que foram unidos, não por afinidades, mas pelo sangue do Filho do Senhor, pela fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, cada um de nós crentes devemos honrar e exaltar a nossa comunhão pública e os nossos relacionamentos acima de qualquer outro relacionamento que nós temos sobre a face da terra. Porque nós estamos pactualmente unidos e selados pelo Espírito. O sangue materno me uniu a minha mãe durante os poucos anos que graciosamente ela viveu sobre a face da terra. Mas a paternidade celeste me uniu a vocês no sangue de Cristo por toda a eternidade. Na eternidade, provavelmente eu não vou chamar minha mãe de mãe. Até porque eu não tenho certeza se ela estará lá. Mas eu jamais deixarei de chamar vocês de meus irmãos, de minhas irmãs. Nós estaremos juntos pelos séculos dos séculos. No sangue do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele estabeleceu a unidade cristã para ser algo exclusivo, algo sagrado, como esse óleo da unção derramado sobre as vestes de Arão, derramado sobre as 12 tribos de Israel. Nós devemos pensar que estar na igreja não é simplesmente uma coisa durante a semana, é viver a plenitude do nosso relacionamento pactual. E nenhum outro relacionamento neste mundo pode encontrar um par. Nós somos chamados a compreender o que Cristo fez por nós e a honrar e a viver esta nossa comunhão uns com os outros acima de qualquer outra comunhão que nós possamos encontrar neste mundo. Honremos os nossos vínculos estabelecidos em Cristo e a nossa comunhão acima de qualquer outro relacionamento que nós possamos ter neste mundo. Então Deus abençoa a igreja que preserva a unidade e a comunhão. Por quê? Porque a unidade é muito melhor do que viver em guerras, porque a unidade é exclusiva e sagrada, mas também porque a comunhão é um favor que Deus nos traz de longe. Olhem comigo mais uma vez para o texto bíblico e leamos juntos a parte A do versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Meus queridos, segundo a arqueologia, o antigo Israel, nele havia pouca chuva nos meses de maio a outubro, mas havia muito orvalho. Era este orvalho que se tornava essencial para o florescimento da vegetação nesse período de longas secas. Naquela região árida da antiga Palestina, o orvalho, ele muitas vezes se tornava a fonte primária de água, do qual a vida dependia. E aqui, neste caso, do Salmo 133, o que o poeta está fazendo é associando o orvalho que caía sobre o Monte Sião com o orvalho vindo do Monte Hermon.
O Monte Hermon é um pico cujo topo está a cerca de 2.800 metros acima do mar. E ele passa a maior parte do ano coberto por neve. Aos pés do lago do Monte Hermon, formam-se lagoas naturais por causa do contínuo derramamento do gelo. E aí o que acontece? Esses lagos evaporam, formam grandes nuvens de orvalho, e aqui o salmista está nos dizendo que esse orvalho era levado para Sião. O problema, meus queridos, é que em linha reta, o Monte Hermon, ele está a cerca de 180 quilômetros de distância de Jerusalém. O autor sagrado parece que ele está nos sugerindo que, naturalmente falando, seria impossível haver vida naquela região árida de Jerusalém se Deus, de forma miraculosa, não houvesse providenciado pelo seu poder que viesse de longe uma fonte de água para aquele povo, para sustentar o seu gado, para sustentar as suas plantações. Só isso pode explicar a menção ao Hermon. O autor ele poderia simplesmente ter dito que a unidade do povo era como o orvalho sobre o Monte Sião. É por isso que eu creio que a associação pretendida aqui anseia mostrar Deus, ou como Deus soberana e poderosamente, meus queridos, já providenciou, trazendo de muito longe tudo o que é necessário para que o seu povo possa viver e produzir os frutos da unidade e da comunhão que nascem da glória e da graça do Senhor. E de fato, quando nós pensamos em nós, a igreja entre o povo eleito só é possível porque Deus, de longe, antes da fundação do mundo, decretou unir sobre a face da terra um povo de propriedade exclusiva dele. E como parte deste plano, Cristo, o Filho de Deus, deixou os mais altos céus, as glórias celestes, e como o orvalho do Hermon que descia sobre o Monte Sião, ele também desceu às regiões inferiores da terra para nos abençoar com este fruto da unidade, para que o mundo reconheça que nós somos o seu povo, e para que o mundo reconheça que ele é o Deus encarnado, que veio separar para si um povo exclusivamente seu. Meus irmãos, aqui há uma implicação teológica muito importante para nós. Não existe unidade cristã fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo não poderia viver a unidade do povo de Deus fora do povo de Deus. Nós estamos ouvindo que a unidade é uma bênção que Cristo nos trouxe de muito longe. Ela estava totalmente fora do nosso alcance. Por nossos méritos, nós nunca poderíamos fazer cessar a nossa inimizade entre Deus e entre nós. Nós nunca poderíamos experimentar o quão bom e agradável é viver em união. Quando Deus, o Pai, Ele derramou sobre nós o poder do Espírito Santo, que nos ressuscitou juntamente com Cristo, Ele o fez, meus irmãos, para que nós juntos nos tornássemos um só corpo de Cristo, para juntos sermos uma só família de Deus, para juntos sermos um santuário dedicado à habitação de Deus no Espírito Santo. Hoje em dia é muito comum se ouvir a frase, eu sou igreja. Mas nós precisamos nos lembrar que não existe igreja no individualismo. Só existe igreja onde há unidade. Não existe comunhão de um. Não existe. Deus abençoa a unidade, meus irmãos, e não o individualismo. Nós só somos individualmente templo do Espírito, porque como pedras espirituais, nós ocupamos o nosso lugar chamado igreja. Nós vivemos juntos como igreja. Sozinhos, nós não somos. Observem, por exemplo, qual é o fruto daqueles que são habitados pelo Espírito Santo: amor, alegria,
paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor sozinho é egoísmo. Remova as pessoas e não existe alegria, somente solidão. Paz, nós vivemos uns com os outros. O alvo da benignidade, da bondade, da fidelidade é o próximo e não a mim mesmo. E como, meus irmãos, mansidão e domínio próprio podem se manifestar senão num relacionamento uns com os outros? Portanto, se você é alguém que talvez tenha caído na armadilha do diabo, de achar que você sozinho, sem a vida pactual de membro numa igreja local, pode ser igreja, se arrependa. Se converta do seu erro. Se reconcilie com Deus. Porque o fruto da unidade cristã, esta é a bênção que Deus trouxe de longe. E é juntos que nós aprendemos e vivemos como igreja. E não sozinhos. Por fim, Deus, Ele se agrada da igreja que vive em unidade e comunhão, porque é ali, nesta igreja, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o nosso último ponto. E é o próprio autor inspirado que nos ensinou essa verdade lá no final do versículo 3. Olhem mais uma vez para a palavra de Deus comigo. Finalzinho do Salmo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Em nosso texto, essa palavra ali, ela se refere primariamente à cidade de Sião, que era o local onde estava o tabernáculo nos dias de Davi, que era o símbolo da presença de Deus. Ali onde o povo vinha de muito longe, peregrinando, para desfrutar da companhia uns dos outros, para juntos ouvirem a lei, cantarem ao Senhor e adorarem a Deus, ali era onde o povo se unia, não em contendas, mas agora em paz, em união, vivendo este exclusivo e sagrado laço pactual de amor, forjados pela fé na lei, pela fé na obra que Deus havia feito para libertá-los, pelo sangue dos cordeiros que eram imolados e os faziam limpos diante do Senhor. É ali onde o povo eleito preservava esta exclusiva e sagrada comunhão dos santos. É ali onde Deus trouxe a sua bênção de longe. É ali, naquele lugar que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meus queridos, foi dali de Sião que veio a promessa celeste de que por meio de um descendente de Abraão, de um filho de Davi, viria por meio de quem Deus abençoaria todas as nações e unificaria para si, sobre uma só fé, dentre todas as nações, um povo exclusivamente seu. E essa bênção veio de longe até nós. A bênção da salvação que há em Cristo Jesus chegou até nós. Para que agora, juntos, nós possamos levar o seu nome e experimentar um nível de comunhão extraordinariamente incomparável com qualquer outro relacionamento que você possa experimentar sobre a face da terra. Um tipo de relacionamento que mostraria este mundo em guerra por meio da nossa unidade, da unidade da igreja, que nós somos verdadeiros filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele é o eterno Filho de Deus, que veio dos céus fazer da sua igreja o seu único povo, que sabe e ensina ao mundo o quão bom e agradável é viver em paz com Deus e uns com os outros, em amor pactual. E aqui há uma última aplicação para nós. Eu os convido para neste ano de 2025, nós nos unirmos em comunhão, em unidade, para fazermos juntos que aquele ali se torne o aqui,
na primeira igreja presbiteriana de Congonhas. Nós somos chamados a fazer isso. Onde há contendas, amarguras, ressentimentos, mágoas ocultas e desprezos, ou desprezo pelos ajuntamentos públicos da igreja, onde o Espírito Santo é entristecido, meus irmãos, neste local Deus jamais derramará a sua bênção. Muito provavelmente Ele vai derramar o seu castigo, o seu juízo, para levar o povo que se chama ao seu nome ao arrependimento de volta para a sua vontade, que é que o povo viva em união. Por isso, meus irmãos, se hoje há no seu coração qualquer coisa contra um irmão seu nesta congregação, que esteja te impedindo de viver de forma agradável, de viver de forma pacífica uns com os outros, de viver essa boa comunhão que Deus planejou para nós que somos o seu povo, hoje mesmo, procure esse irmão, exponha o seu coração, peça perdão, perdoe e não impeça que a amargura e o ressentimento do coração sejam um obstáculo para que Deus derrame a sua bênção e a vida sobre a nossa igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo, na cruz, comprou a cada um de nós que cremos nele e soberanamente te uniu nele, colocando você na igreja. Faça deste povo, desta congregação, o seu povo. Faça destes membros os seus melhores amigos. Receba-os como a sua família eterna no Senhor. Viva a comunhão pelos meios que já existem aqui. Esteja nas nossas reuniões de oração. Homens, onde vocês estão nas reuniões que nós fazemos? Mulheres, venham às reuniões das mulheres. Pais, tragam os seus filhos ao cineminha. Estejamos todos presentes na EBD. Mas não só isso. Procure e crie novas oportunidades de comunhão cristã. Crie grupos, se reúnam juntos para ler o Novo Testamento, para orarem juntos pela nossa igreja, pela liderança, pela unidade, pelo crescimento. Aprendam a confiar uns nos outros, façam amigos no nosso meio. Meus irmãos, façamos deste lugar, da IPB Congonhas, o ali onde Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. Como é que nós podemos fazer isso? Orando, trabalhando para remover as barreiras que te impedem de ser fiel ao seu juramento, de se fazer presente nos nossos ajuntamentos, nos nossos encontros. Ame e se deixe amar pelos outros com atitude de amor bíblico. Meus queridos, ser o ali onde Deus derrama a sua bênção e a vida é muito mais do que fazer parte de uma sociedade qualquer. É ser igreja. E ser igreja é muito mais do que ser batizado e cumprir a sua obrigação religiosa de ir no culto uma vez na semana. Ser igreja é ser parte da vida uns dos outros. É sim entrar na vida de outros e permitir que outros entrem na sua vida. É ser amigo pactual uns dos outros. É fazer da igreja aquela que é o alvo do amor sacrificial de Cristo, o alvo do seu amor sacrificial. Pergunte, meus irmãos, o que está sendo feito e se envolva. Se ofereça para fazer aquilo que não está sendo feito. Abra a sua casa para que grupos de crescimento sejam criados. Convide irmãos cristãos para juntos pregar o evangelho a amigos não cristãos. Porque nós somos a imagem de um Deus triuno, que vive em perfeita e eterna comunhão, porque o Espírito desse Deus triuno habita em nós e nós somos selados com Ele. Vamos fazer daqui, da Igreja Presbiteriana em Congonhas, o ali que expressa a unidade e o amor que existe na Trindade, para que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e a vida para sempre. Meus queridos, tudo que está ao nosso redor um dia vai desaparecer, com uma única exceção: a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ela vai continuar servindo a Deus pelos séculos dos séculos, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se hoje, como afirma Lowen, existe uma crise de unidade de comunhão na igreja, a culpa é do nosso pecado e nós devemos nos arrepender dele e deixá-lo. Nós devemos nos arrepender por não honrarmos os nossos votos de membresia, desprezando o próprio Senhor Jesus Cristo e a obra de reconciliação que ele fez por nós na cruz do Calvário. Afinal de contas, aquelas palavras de Jesus a Saulo, em Atos 9,4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem muito a nos ensinar do nosso relacionamento com Cristo por meio da igreja. Se vocês se lembram, Atos 9,1, Paulo saiu de Jerusalém respirando ameaças e morte contra os discípulos. Mas no versículo 4, o Senhor Jesus Cristo olha para ele e pergunta: por que me persegues? Ao perseguir os discípulos, a igreja visível, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Isso nos ensina, meus irmãos, que o que nós fazemos à igreja visível, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Quem despreza a comunhão uns com os outros, com os santos, despreza o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem desonra a igreja local, desonra o próprio Criador da igreja. Nós precisamos nos arrepender urgentemente desse mal. Nós precisamos nos reconciliar com a verdade de Deus. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Meus irmãos, mesmo prevendo e até ordenando a atual crise de amor e unidade existente na igreja moderna, a vontade de Deus continua sendo que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E é por meio do amor e da unidade do Espírito, sendo diligentemente preservadas na igreja, que o mundo irá conhecer essa multiforme sabedoria de Deus, revelada em nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, como também irá testemunhar que Jesus Cristo, por meio da obra dele em nós, é o Deus que se fez homem e nos resgatou para si. Por isso, porque a unidade cristã é muito melhor do que as guerras, porque ela é exclusiva e sagrada, porque ela é uma bênção que Deus trouxe de muito longe, porque é onde ela existe que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nos unamos neste ano de 2005 para fazer o ali onde Deus derrama a sua bênção e vida para sempre, aqui, na primeira igreja presbiteriana de Congonhas. Que o Senhor nos abençoe.